Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele bate-papo muito rápido. Então, dando continuidade às nossas funções orgânicas, hoje a gente fecha esse assunto e vamos falar então das funções orgânicas que ainda não tratamos. Então, hoje, para o nosso encontro de hoje, vamos falar dos éteres, dos ésteres, das aminas, amidas, nitrocompostos e aletos, certo? Então, com essas funções, a gente fecha essa primeira parte, digamos assim, de química orgânica, que seria aí a abordagem das chamadas funções orgânicas, tá? Então, como a gente já vem tratando com as funções anteriores, a gente faz aquela apresentação, definição, alguns exemplos, já parte aquela outra parte que seria a nomenclatura dos compostos, ok? Então vamos lá. Primeiramente, aquela mesma revisão de sempre, lembrar que o grupo funcional é aquele grupo que caracteriza cada função orgânica. Esse grupo funcional ele é de suma importância que você saiba identificar, então a melhor parte, a parte principal desses encontros para falar de funções orgânicas, exatamente para que você tenha um reconhecimento, a identificação desses chamados grupos funcionais. Algumas funções orgânicas nós já detalhamos por esses encontros virtuais. Então nós já falamos de hidrocarbonetos, já falamos de álcool, falamos de cetona, éter a gente vai falar no encontro de hoje, ácido carboxílico, aldeído. Então essas substâncias elas já foram tratadas nos encontros anteriores. Então, como eu já falei, para o encontro de hoje a gente vai fechar esse ciclo. Tá? Então hoje a gente fecha falando das funções que ainda não foram tratadas. Algumas estão até surgindo aí no videozinho, éster, amida, amina. Tá? Vamos falar também dos nitrocompostos e dos aletos. Certo? Então, a primeira função orgânica de hoje, aqui do ladinho, vamos chamar de éter. Então, o éter, ou éteres no plural, são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional oxigênio. Então, perceba pela identificação que aí foi colocada, você vai ter o oxigênio, um átomo de oxigênio, ligado a dois grupos orgânicos. Então, esse grupamento, ele caracteriza o que a gente chama de éter. Então, para os próximos exemplos, eu peço que você observe que toda vez que eu fizer o uso desse R, significa um radical orgânico, um grupo orgânico. Aí no nosso esqueminha, eu coloquei R e R'. Significa dizer que o R pode ser igual ou diferente do R', tá? Mas o R, de uma forma geral, são grupos orgânicos, radicais orgânicos, no caso aí ligado ao nosso átomo de oxigênio, caracterizando essa função que a gente chama de éter. Surge exatamente um primeiro exemplo de éter. Então perceba que você tem aí o oxigênio e dos dois lados eu tenho grupos orgânicos, carbonos ligados a hidrogênios. Então essa substância química, ela pertence a um grupo funcional que a gente chama de éter. Surge aí mais um exemplo, sempre na mesma linha de raciocínio, oxigênio ligado a dois grupos orgânicos. Nomenclatura do éter. Então o éter, ele é nomeado de forma que você vai caracterizar, você vai pegar o grupo maior. Então eu coloquei do lado aqui assim, à esquerda, prefixo que indica o número de átomos de carbono do radical menor. Então eu vou pegar o grupo menor, correto? Vou dar a esse grupo menor a terminação oxi, certo? E fechando, eu vou caracterizar com o hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Tá? Então, nesse exemplo que aparece para você, CH3 seria o grupo menor. Quantos carbonos eu tenho aí? Um carbono. Prefixo para um carbono é o tal do MET. Então, MET com terminação oxi vai dar origem ao tal metox. E o restante da cadeia seria esses dois outros átomos de carbono. 2 carbonos é et. Eu vou terminar com ano, para caracterizar o nosso alcano. Então, eu tenho como nomenclatura de um éter o oxi, tá certo? Que eu vou ligar ao grupo menor, e ano, que eu vou ligar ao grupo maior. Então, a gente diz que a nomenclatura IUPAC para os éteres é oxi-ano.
ok? Oxi ligado ao menor grupo e ano ligado ao maior grupo. Tá? Vamos a mais um exemplo. Mas não podemos esquecer que em alguns casos, nós comentamos isso no vídeo anterior, que para alguns casos a gente tem a chamada nomenclatura usual. Tá? E essa nomenclatura usual também exige para os nossos éteres. Tá? Então, a nomenclatura usual de um éter é feita da forma que você vê aqui. Ó. Então, você vai usar a própria palavra éter, tá certo? Nome do radical menor, nome do radical maior, com a terminação ico. Tudo bem? Então vamos devagarzinho, vai aparecer para você um primeiro exemplinho para a gente poder trabalhar com a nomenclatura usual. Perceba que essa estrutura que eu criei aqui embaixo é exatamente igual à primeira. Então eu vou nomear. Primeiramente eu nomeei, né, com a tal da nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC, ficou metoxetano. A nomenclatura usual para essa mesma substância seria éter metil etílico. Então, entenda, olha aqui o nosso esqueminha, ó. Você começa com a palavra éter, escreve o nome do radical menor, nome do radical maior, que é o etil, e termina com ico, tá certo? Então, ficou éter metil etílico. Essa nomenclatura é o que a gente chama de nomenclatura usual. Tá? Se você me perguntasse agora em sala de aula, professor, preciso memorizar as duas, eu vou dizer o seguinte para você: a nomenclatura IUPAC é importantíssimo você reconhecer. A nomenclatura usual, em alguns casos, é bom que você saiba trabalhar também. Acredito que a nomenclatura usual do éter não é tão usado quanto é, por exemplo, a nomenclatura de alguns ácidos, de algumas cetonas, né? Mas não custa nada a gente dar uma olhada nisso aí. Exemplo de número 1, o éter dietílico é uma substância de conhecidas propriedades anestésicas em laboratórios de pesquisa e largamente empregado como solvente. É largamente empregado como solvente. Dê a fórmula estrutural e outro nome possível para essa substância. Foi o que a gente acabou de tratar. Então, primeiramente, eu vou escrever para você, ó, a fórmula estrutural dessa substância. Então, como ela é o éter dietílico, o nome já sugere. São dois grupos etil ligado ao oxigênio, né? Já que a gente está trabalhando com éter. Então, esse camaradinha, essa estrutura, com a nomenclatura do tipo oficial, ficaria exatamente dessa forma que vai seguir. Ó. Então, eu vou pegar a maior terminação, no caso aí o maior grupo, como são grupos iguais, então não tem problema, você poderia fazer da esquerda para a direita, da esquerda ou da direita para a esquerda, nenhum problema. Nesse caso aí eu comecei da esquerda para a direita, então esse grupamento que eu coloquei em escuro é o grupamento etoxi, né? Et com terminação oxi. E o restante da cadeia, tá em vermelho, é o nosso etano. Tá? Então essa estrutura, com a nomenclatura, com as regras da IUPAC, nomenclatura oficial seria etoxietano. Esse éter aí, como o próprio texto disse, é o éter usado em hospitais, certo? Muito bem. Cuidado para não confundir éter e éster. Então, agora a gente vai trabalhar com o que a gente chama de éster. Então, éster, por definição, é um grupo, é uma substância orgânica que deriva dos ácidos carboxílicos pela retirada do hidrogênio. Não sei se ficou muito claro para você, mas dá uma corridinha lá no vídeo anterior, vê como é que é a cara de um ácido carboxílico. Você vai ver que o ácido carboxílico aqui nesse finalzinho aqui, ó, ele tem um hidrogênio. Certo? O que eu fiz? Eu tirei o hidrogênio e no lugar do hidrogênio eu vou colocar um outro grupo orgânico. Então essa estrutura passa a ser um éster, tá? Mas calma que vai aparecer para vocês direitinho. Então tá vendo? Ó, esse grupamento aí que eu envolvi é exatamente o grupo que caracteriza todos os ésteres. Então todo éster será caracterizado por esse grupo funcional, certo? Lembre-se que isso aqui é derivado de um ácido carboxílico, isso aqui tudo era um ácido carboxílico. Aqui nessa pontinha eu tinha um hidrogênio, tirei o hidrogênio e no lugar do hidrogênio eu coloquei um outro grupo orgânico. Então essa substância agora passa a ser chamada, né, passa a pertencer, melhor dizendo, a um outro grupo funcional, que é o tal do éster, certo?
Muito bem, de uma forma simplificada, né? Você vai ver que é a mesma estrutura, eu só escrevi de uma forma mais condensada, peguei os oxigênios e agrupei aí ao carbono, tá? Mas é a mesma estrutura orgânica. Sempre quando a gente fala de éster, a gente não pode deixar de falar de uma reação muito importante no mundo da química orgânica, que são as reações de esterificação, tá? Vestibulares, por exemplo, o vestibular da UERJ, quase que sempre eles abordam esse tipo de reação. Então, uma reação de esterificação é uma reação que leva à formação de um éster. Coloquei para dizer, podemos obter um éster pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, esse que você vê aqui, pode olhar lá nas suas anotações, que é um ácido carboxílico. Esse segundo carinha aqui, isso é um álcool. Então, quando eu faço reagir ácido carboxílico com um álcool, eu vou levar à formação de um éster. Essa reação, por esse motivo, é chamada de reação de esterificação. Vai aparecer para você no videozinho, né, como é que a reação se processa. Então, dá uma olhada aí para você ver. É exatamente isso. Já ficou meio confuso. Não, você vai ver, eu vou voltar para você observar com mais calma, que o grupo OH do ácido, ele sai, certo? Ele é liberado pelo ácido carboxílico, grupo OH, e no álcool é liberado o hidrogênio. Então sai hidrogênio do álcool e OH do ácido. Eles se juntam para formar a água. E os dois fragmentos, né, do ácido e do álcool se juntam para formar o éster. Então vou voltar para você dar uma olhadinha com mais calma. Então tá vendo? Vou passar aqui. Esse grupo OH, ele vai abandonar, vai ser iodizado, você vai liberar da molécula, a molécula do ácido, ela vai liberar esse grupo OH, grupo hidroxila, e o álcool vai liberar esse grupo hidrogênio aqui, Então esse grupo mais esse aqui se juntam para formar a água, e os dois fragmentos do ácido e do álcool se juntam para formar então o nosso éster. Olha aí mais uma vez como fica, olha lá, tá? Então essa substância que surge dessa reação de esterificação esse grupo é o chamado grupo éster, tá? Então, o que é uma reação de esterificação? É uma reação que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool que vai produzir um éster mais água, tá? É uma reação importante e é bom que você tenha essa reação aí bem definida na sua cabecinha, ok? Muito bem. Nomenclatura dos ésteres. Então, de novo, eu crio ali um esqueminha para nomear esse éster. Então, o esqueminha é feito como esse que está aí na sua telinha. Parte derivada do ácido com terminação OAto. Já vai aparecer para você. D, do outro lado, radical derivado do álcool com terminação ila. Então, vou colocar um primeiro exemplo, tá vendo esse exemplozinho aqui? Então, eu te pergunto, qual a parte que era derivada do ácido carboxílico? Meu amiguinho, essa parte maior aqui, isso aqui tudo era um ácido carboxílico. Quantos carbonos tem aqui? 3. Prefixo para 3, prop. Então, esse cara vai ficar prop, mas com esse OAto que está aí vai ficar propanoato. D. E quantos carbonos eu tenho do outro lado? Do outro lado que eu digo, são esses carbonos que estão aqui, que eram derivados do meu álcool. Nesse caso é apenas um carbono. Então essa estrutura ela tem como nomenclatura propanoato de metila. Tá? Vou colocar aqui para você mais uma vez se observar. São 3 carbonos do ácido. Daqui vem o prop, AN e OAto. Né? OAto, que é a própria terminação do nosso éster. Então vai ficar propanoato de, quantos carbonos tem do outro lado? Metil, você escreve metila. Essa seria a nomenclatura oficial de todos os ésteres. Quer mais um exemplinho? Então mais um exemplinho, aí na tua telinha surgiu um exercício. Os aromas de banana e do abacaxi estão relacionados com a estrutura dos 2 ésteres dados abaixo. É bom que a gente faça também essa informação. Na maioria das vezes que você consome, né, um produto alimentício da indústria alimentícia artificial, por exemplo, né, uma bala de abacaxi, né, um iogurte de morango, normalmente essas substâncias químicas que dão sabor de abacaxi, dão sabor de banana, de morango, normalmente são ésteres.
Tá? Então você produz isso em indústrias e adiciona ao alimento. Então você não pode pensar que todo o alimento ele contém polpa natural. Não, normalmente você tem sabor e aroma artificial. Esse artificial normalmente é um éster, tá? Ele é largamente utilizado nas indústrias químicas. Aí continuando ele diz: escolha a alternativa que apresenta os nomes sistemáticos das duas substâncias orgânicas. Simples. Então a gente vem aqui, ó, o primeirinho. Quantos carbonos eu tenho aqui nesse início? São 2. Né? Lembra, a gente vai escrever et-an-oato. Então esse cara aqui vai ficar etanoato. Esse primeiro aqui, ó, etanoato. Etanoato de quantos carbonos? Aí vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Tu vai escrever pentila. Então, o primeiro é etanoato de pentila, certo? O segundo eu tenho aqui, ó, quantos carbonos eu tenho nesse grupamento do ácido? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 é but, então ele vai ficar butanoato de... Quantos carbonos eu tenho nessa outra parte? 2, etila. Então, o primeiro ficou etanoato de pentila e o segundo ficou butanoato de etila. Então, como gabarito da nossa questão, né, a gente tem exatamente a letrinha que vai surgir aí, que é a letrinha B. Né? É o nosso etanoato de pentila e o nosso butanoato de etila. Nomenclatura oficial de éster. Muito bem. Número 2, o composto que é usado como essência de laranja, tá vendo? Mais uma vez, então é mais uma substância química usada, né, com essa finalidade, né, dar sabor, dar aroma, né, aos nossos alimentos, né? Então o composto que é usado como essência de laranja tem fórmula, então surgiu aí a fórmula do karma. Aí ele pergunta, o nome oficial desse composto é... Tranquilo, mesmo esqueminha. Ó, você tem aqui 2 carbonos, esses 2 carbonos aqui é o tal do etanoato. Então se você olhar para cá, eu tenho apenas 2 opções. Letra C, etanoato, e letra D, etanoato. Né? E aí eu tenho aqui, né, a sequência da quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho aqui? Não são 8? Então, etanoato de N-octila. Esse N que apareceu aí na nomenclatura é só para indicar que é uma cadeia normal, né? Ou seja, que não é uma cadeia ramificada. Então, esse N que está aí é N de normal. Mas é o octil. Octil para indicar a presença de 8 carbonos na nossa cadeia, tá certo? Então, esse cara é o nosso etanoato de N-octila, certo? Número 3, flavorizantes artificiais procuram imitar, olha aí, mais uma vez, imitar o sabor e o aroma de alimentos produzidos artificialmente. Dentre esses compostos sintéticos, destacam-se os ésteres. Um exemplo de éster que pode ser usado como aditivo alimentar é, então, um exercício tradicional. Eu te faço aí, né, te dou a informação, cito o nosso éster e peço para que você identifique aqui, ó, quais dessas estruturas pertencem à fórmula, à função éster. Né? Então, analisando todas as possíveis, todas as alternativas, a única que pertence a um éster, né? Olha, é o nosso camaradinha lá da letra D. Tá? Então, perceba que eu tenho a estrutura, ela foi escrita de uma forma simplificada. Ah, Jean, como é que eu vou perceber isso? Simples. Aqui, quando você olha para cá, ó, a letra A, por que não pode ser a letra A? Porque o último camaradinho aqui, ó, tem que ser carbono. E no caso aqui é um hidrogênio. Então, esse primeiro é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Na letra B, eu tenho aqui um CO. Então, se você olhar, consultar de novo as funções orgânicas que trabalhamos no encontro passado, isso aqui é uma cetona. Então, eu tenho um ácido, cetona, né, foi escrito de uma forma simplificada. Na letra D eu tenho um álcool, certo? E na letra E eu tenho um éter, que fizemos no encontro de hoje. Oxigênio ligado a 2 grupos orgânicos, tá? Então eu tenho ácido, cetona, álcool, éster e éter. Então a nossa resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Número 4. O nome do composto abaixo que pode ser usado para dar o sabor de morango a balas e refrescos é, então, mesmo esqueminha, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Né? Butanoato. Certo? Quantos carbonos tem do outro lado? Eu tenho 2. Butanoato de etila. Então, butanoato de etila seria, né, exatamente a nomenclatura oficial dessa estrutura orgânica. Então, temos lá butanoato de etila. Né? Bom exercício.
Com isso, a gente finaliza essa parte com as funções orgânicas, né? Mas ainda nesse encontro, muito rapidamente, vai terminar, vamos concluir com as chamadas funções nitrogenadas. Funções nitrogenadas são aquelas funções que apresentam o elemento nitrogênio. Então, é a primeira vez, né, dentre aqui essas funções que a gente vem trabalhando, é a primeira vez que vai surgir o elemento nitrogênio. Então, eu tenho basicamente 3 funções nitrogenadas. Aminas. Então, como é que eu defino uma amina? São compostos derivados da molécula do NH3. Então, a gente diz que a amina ela é derivada da amônia, que é esse grupo NH3 que está aí, uma substância inorgânica. De que maneira? Eu tiro o hidrogênio e no lugar do hidrogênio eu adiciono um grupo orgânico. Então, essa substância que surge é a tal da amina. Então, observem na sua telinha que eu vou retirar o hidrogênio, né? E no lugar do hidrogênio, então, eu vou colocar grupos orgânicos. Eu fiz isso aí no primeiro caso. Então, essa primeira que surgiu, eu vou classificar como uma amina primária. Por quê? Porque eu retirei apenas um único hidrogênio. Tudo bem? No segundo grupo, eu vou retirar 2 hidrogênios. Repare aí, certo? Então, como eu retirei 2 hidrogênios, ela é uma amina do tipo secundária, tá? E no último caso, quando eu retirar todos os 3 hidrogênios, a minha amina será chamada de amina terciária. É bom que você entenda, porque durante um ou outro exercício eu posso citar esses nomes, né? Então, amina primária é aquela amina que contém apenas um grupo orgânico, certo? A amina secundária possui 2 grupos orgânicos e a amina terciária possui 3 grupos orgânicos, né? Mais que isso não pode, né? Porque é derivado da amônia, que contém apenas 3 hidrogênios, certo? Bem, nomenclatura da amina eu considero relativamente tranquila, né? Dificultosa não, né? É bem mais fácil de você trabalhar. Então eu digo que a nomenclatura IUPAC manda colocar a palavra amina após os nomes dos radicais. Então observe no primeiro caso, eu tenho aí à esquerda o radical metil e à direita o radical etil. Metil de um lado, etil do outro. O que a IUPAC diz? Que a gente vai escrever o nome desses radicais e terminar com a palavra amina. Então tá lá, etil, metil, amina. Jean, como é que é a escolha de quem eu escrevo primeiro? Escreve em ordem alfabética. Então, etil, metil e conclui com a palavra amina. Então, seria a nomenclatura do primeiro, correto? Vamos ao segundo exemplinho. Olha aí, ó. Circulei o metil, um outro metil, esse grupinho que eu te apresentei no encontro passado, que é o fenil, certo? Fenil, tá certo? Dá uma olhadinha lá. E eu escrevo em ordem alfabética. Então vai ficar fenil, metil, metilamina. Como são 2 grupos metil, eu uso o di, né, para dar uma encurtada no nome. E ele fica então o tal do fenil dimetilamina, tá? Nomenclatura oficial. O odor dos peixes deve-se às aminas, principalmente a amina de fórmula. Aí tem uma aminazinha aí. Essa amina, tá? É ela que é uma das responsáveis pelo odor do peixe, certo? Qual o seu nome? Simples. Acabamos de trabalhar um semelhante a esse. Então, quantos grupos metil eu tenho? São 3. Então, eu escrevo trimetil e vou concluir com a palavra amina. Pode ser junto ou separado, tá? Você pode escrever isso juntinho aí, trimetilamina, que é tanto faz. Muito bem. A anilina, que é o nome aceito pela IUPAC, então, de novo, essa anilina seria uma nomenclatura usual, né, um nome corriqueiro, ainda mais a gente tem também que saber trabalhar com a questão da nomenclatura oficial. Então eu coloquei anilina, nome aceito pela IUPAC, é outra amina muito importante. Essa amina importantíssima, que é usado normalmente para dar cor, né, então a cor, normalmente a gente usa essa tal anilina. O nome oficial para ela é a tal da fenilamina. Lembre-se, esse grupo, esse anel com 6 carbonos, quando ele está participando como ramificação, a gente chama de fenil. Então aí ficou como fenilamina, tá? Importante anilina, né? Importante, muito largamente utilizada nas indústrias. Muito bem. Outra nomenclatura, essa nomenclatura eu vou passar muito rapidinho, né? É uma nomenclatura que a gente usa, mas que não seria tal da nomenclatura oficial. Então o que eu fiz aí? Eu tenho uma cadeia maior, né? Então a gente faz uso desse tipo de nomenclatura quando a cadeia é maior. Então quantos carbonos eu tenho? 6.
Numerei da direita para a esquerda. Por quê? Você já sabe. Porque o grupo NH2, que é a parte principal dessa estrutura, está mais próxima da direita. Então, eu numero da direita. Certo? E aí eu vou escrever aquilo que a gente já viu. No carbono 5 tem um grupo metil, né? São 6 carbonos na estrutura principal, hexa. As ligações são simples, eu vou usar o AN e vou escrever amina, que se encontra no carbono 3. Tá? Então, esse camarada também pode ser nomeado por 5-metil-hexan-3-amina. Tá? Esse estilo de nomenclatura ele é muito usado em aminas maiores. Tá? A gente faz esse tipo de escrita, certo? Segunda função nitrogenada são as amidas. Então, da mesma forma, a gente diz que amidas são grupos orgânicos que são derivados dos ácidos carboxílicos. Tá? Só que agora eu vou retirar todo o grupamento OH e vou colocar um grupo amino, que é o grupo NH2. Então, entenda, isso aqui era um ácido carboxílico. Aqui tinha um OH, que é o grupo hidroxila, isso era um ácido. Eu tirei o grupo OH e coloquei o grupo NH2. Então, essa estrutura aqui agora ela passa a ser uma amida. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tinha um OH, tirei o OH e no lugar eu botei esse NHzinho aqui. Então, esse grupo agora torna-se uma amida. Então, a amida ela é derivada do ácido carboxílico pela retirada do grupo OH, grupo hidroxila, e a inserção de um grupo NH2, grupo amino. Certo? De novo, as amidas estão presentes na estrutura das proteínas. Você já ouviu falar de aminoácidos, né? Ou se você já trabalhou com proteínas, né? Todo mundo sabe que proteína é uma macromolécula. Essa molécula muito grande, macromolécula, é criada em função de pequenos grupinhos. Esses grupinhos são os aminoácidos, certo? Então, proteínas, que são aquelas moléculas importantíssimas da nossa química orgânica, lá da biologia, né? Possuem a função orgânica amida. Tudo bem? Nomenclatura de amida também não vejo dificuldade. Então, surgiu aí uma primeira amida, certo? A gente simplesmente vai usar o próprio nome da função como terminação. Então, vai ficar prop, AN, O amida. Esse O amida, esse O não tem nem muito sentido, concordo com você. Mas só para o nome ficar melhorzinho. Então, em vez de você escrever propanamida, propanoamida. Ou se até mesmo você, nesse caso, omitir esse oxigêniozinho aí, não está errado não. Se você escrever propanamida, a gente também aceita como nomenclatura correta, tá certo? No segundo exemplinho, a diferença que eu tenho agora, a presença de uma ramificação, que se encontra no meio da estrutura, carbono de número 2. Eu não numerei, porque não existe uma outra possibilidade de se colocar o grupo CH3, né? Então, não existe, por exemplo, a possibilidade de colocar na ponta, porque aí vira a continuação da cadeia. Então, esse cara é o 2-metilpropanamida, né? Ou simplesmente metilpropanamida, tá certo? Muito bem, mais um exemplinho, mais uma amida. O diferencial dessa estrutura que vai aparecer para você é que aqui existe um grupo fenil. A diferença é que o grupo fenil que está aqui, ele não está ligado à cadeia, e sim ligado ao nitrogênio. Então, como é que eu vou escrever isso? Porque eu tenho que indicar na nomenclatura que o fenil, ramificação fenil, não está ligado na cadeia, e sim ligado ao nitrogênio. Então, observe como é que isso é feito. Então, essa seria a nossa cadeia principal, grupo etil, grupo metil e grupo fenil. São os 3 grupos, 3 ramificações dessa cadeia. Como é que eu escrevo? Primeiro eu numero da direita, né? Esse carboninho do grupo funcional sempre carbono de número 1, certo? E aí eu vou colocando, ó, no carbono 2 tem um etil, ok? No N, aí que está o diferencial. Né? Como o fenil não está na parte lateral da cadeia, não tem como numerar. Então, eu uso esse N que eu coloquei aqui, eu uso como referência. Então, quando eu olho para cá, o que eu vejo? Que o fenil está ligado a quem? Ao nitrogênio e não à cadeia lateral. Tá? Mas ainda me falta o metil. Então, eu escrevo no carbono 3 tem um metil. Quantos carbonos na cadeia principal? São 4. É um but, AN ou amida. Então, ficou 2-etil, N-fenil, 3-metilbutanoamida.
tá certo? Do diferencial, como eu já falei dessa questão, é a presença do grupamento fenil, né, na parte lateral, né, e não, minto, ligado ao nitrogênio e não na parte lateral da cadeia, tá certo? Último grupinho que a gente estuda desses compostos nitrogenados é o que a gente vai chamar de nitrocomposto. Então, o nitrocomposto é uma estrutura química que apresenta o grupo NO2. Esse grupo NO2 eu chamo de nitro, grupo nitro, radical nitro. E ele vai dar origem, então, ao chamado nitrocomposto. Tá? Estou colocando aí para você na sua telinha bem aqui do ladinho, ó, os nitros compostos, exemplos. Nomenclatura bem simples. Né? Você simplesmente vai indicar o nome do radical, né, que está ligado, no caso, o grupo nitro, e a quantidade de carbonos. Então, nesse caso aí, o tal do nitrometano. Por que metano? Simples, um carbono met, todas as ligações são simples, ANO. Esse é o tal do nosso nitrometano. O segundo, então, por analogia, seria o nosso nitroetano, 2 carbonos. E por aí vai. Quando a cadeia ela é muito longa, a gente numera de novo, sempre numerando a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, aí no caso, vou numerar da direita. Tá? Então, numerando da direita, teríamos um nitro, certo? 2-metil propano. Seria a nomenclatura oficial, tá, dessa estruturinha. E para finalizar, sim, finalizando, aletos orgânicos. Tá? Então, o que é um aleto? Aleto, por definição, é uma estrutura orgânica, tá, que surge quando você retira um átomo de hidrogênio e no lugar dele você adiciona um halogênio. Lembra de halogênio? Lá no primeiro ano, quando você estudava a tabela periódica, né, alguém informou que o grupo 17 ou o grupo 7A da tabela periódica são os chamados halogênios. Né? Pega uma tabelinha periódica, vai lá, olha lá. Grupo 17 ou grupo 7A, eu tenho flúor, cloro, bromo e odiastato. Esses 5 elementos, eles são elementos de um grupo que a gente vai chamar de halogênio, correto? Então, na nossa química orgânica, quando você retira um hidrogênio e adiciona um halogênio, você cria um novo grupo funcional que a gente chama então de aleto orgânico. Tá? Então, repare aí na sua telinha que você já tem 3 exemplos de aletos, certo? Nomenclatura de aleto também é muito simples, sem problema algum. No caso, você simplesmente vai indicar o nome do halogênio que está ligado na parte orgânica. Então, no primeiro caso, seria bromometano. No segundo caso, fala para mim, segundo caso. Isso, exatamente, bromoetano, certo? Terceiro exemplo, de novo, cadeia longa. Né? Então, eu preciso numerar a cadeia. Vou numerar de onde é nesse casinho? Numero sempre a partir do grupo, né, mais importante. O grupo mais importante é o BR. Então, numerei da esquerda. Agora, não da direita, da esquerda. E a nomenclatura, então, fica aquela que você já conhece. 2-bromo, 3-metilbutano. Lembre-se de sempre escrever, né, as ramificações em ordem alfabética. Por isso que o bromo vem na frente do metil. Tá? 2-bromo, 3-metilbutano. Temos ainda a questão da nomenclatura usual. Então, esse que a gente acabou de nomear como bromometano, ele pode ser também conhecido como brometo de metila, tá? Nomenclatura usual. Tá? O outro que nós nomeamos como bromoetano pode ser chamado de brometo de etila e por aí vai, certo? Primeiro exemplinho, o nome do composto abaixo é, então, de novo, temos uma estrutura orgânica. Se for perguntar a você, essa substância pertence a qual grupo funcional, qual função orgânica? É um aleto. Por que é um aleto? Porque em algum momento aí da cadeia surgiu um cloro, Cl. Dá uma olhada lá, Cl é um halogênio, situado lá no terceiro período da tabela periódica. Então, de novo, vou numerar na cadeia. Né? Então, numero a cadeia, nesse caso aí, a partir da direita, né? Mais próxima aí do cloro, certo? E vou simplesmente escrever o nome dos grupos. Então, tem aí, no carbono 2 tem o cloro, no carbono 4 tem o metil, são 5 carbonos na cadeia principal, então esse seria o 2-cloro, 4-metilpentano, tá? Letra B de bola, tá? Bem tranquilinho, sem problema algum. Muito bem. Meu querido, minha querida, você que me acompanhou até aqui, que agradeço imensamente, informo, né, que então nós concluímos, né, essa primeira parte. Eu me lembro que quando nós estávamos em sala de aula nos nossos encontros
presenciais, eu havia dito, funções orgânicas é um assunto que demanda tempo. A gente não vai acabar muito rápido. Então, nesse momento, a gente acaba então de finalizar esse primeiro grande capítulo da nossa química orgânica, né, que nós chamamos aí de funções orgânicas, correto? Eu vou te mandar esse vídeo. Vou também preparar uma lista de exercícios para que você possa, né, tentar adaptar, né, tudo que nós trabalhamos nesses encontros com funções orgânicas, você possa usar esse conceito, né, e trabalhar com os nossos exercícios, que é o que a gente necessita, né, que você saiba reconhecer as funções, que tenha domínio de nomenclatura, tá? Então eu vou preparar sempre com muito carinho, né, uma listinha de exercícios para que você possa então fazer uso desses conhecimentos, ok? Te agradeço imensamente, fico com Deus, saúde e paz, e a gente se vê.